Vamos lá, voltamos com mais dicas para você. Agora vamos falar dos crimes contra a dignidade sexual e eu quero chamar a sua atenção, quero falar de duas classes de delitos agora, crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a administração pública. Vamos começar falando dos crimes contra a dignidade sexual? Olha só, o delito de estupro pessoal, cuidado com ele. A regra mudou desde 2009, você fala, mas já faz muito tempo, mas cuidado que as pessoas continuam cobrando, porque todo mundo continua errando. Então você se aproveita do erro para poder cobrar mais. Depois de 2009, atentado violento ao pudor e estupro se tornaram um crime só. Olha como é que é a situação. Materialmente, o delito de atentado violento ao pudor, que era constranger a pessoa usando violência para a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, passou a integrar a estrutura do delito de aborto. Então, materialmente, o crime de atentado violento ao pudor, ele desapareceu. Agora, eu só tenho o delito de estupro, que agrega tanto o constrangimento de pessoa, tanto homem quanto mulher, usando violência ou grave ameaça para praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então hoje é o estupro. Então não há que se falar mais em crime continuado, não há que se falar mais em concurso material entre as condutas do estupro e do atentado violento ao pudor, porque isso se tornou um delito só. Então presta atenção na questão. Outra coisa que eu posso entrelaçar com essa situação aqui do estupro é o chamado erro de tipo. Às vezes a pessoa vai numa balada, acha que todo mundo que tá lá dentro é maior de 18 anos e acaba tendo um relacionamento íntimo com uma pessoa menor de 13 anos, o que caracterizaria estupro de vulnerável. Porque apesar da pessoa consentir, tanto o menino quanto a menina, não há consentimento para essa idade, porque as pessoas não têm capacidade para poder consentir num relacionamento íntimo quando é menor de 14 anos. Desta feita, a pessoa responderia por estupro de vulnerável. Se eu não tenho ciência em relação à idade daquela menina que estava num lugar inadequado só para maiores de 18 anos, eu não respondo pelo delito de estupro, e sim eu tenho um erro do tipo. Professora, o que é o erro do tipo? É quando existe uma falsa percepção da realidade sobre a elementar do delito. Então, no crime de estupro de vulnerável, existe uma elementar com relação à idade. A pessoa precisa saber que a vítima é menor de 14 anos e, sabendo dessa situação, ainda assim mantém relacionamento íntimo com ela. Isso caracteriza o estupro. Agora, se eu não sei desse elemento que estrutura a conduta, que é menor de 14 anos, eu vou responder pela conduta efetivamente criminosa. Se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu estou diante de um erro do tipo, e aí não há crime para esse tipo de conduta, ok? Então falamos do estupro e falamos do estupro de vulnerável. Há que se colocar também uma coisa, que se a vítima no estupro comum for maior de 14 anos ou ela for menor de 18 anos, e aí houver violência ou grave ameaça, aí a pena do estupro ela vai ser aumentada também, tá? A outra questão que nós queremos abordar com você, cuidado com os crimes contra o funcionário público. Só que a principal questão aqui dos crimes não são os crimes em si, mas é o concurso de pessoas. Como a partir do 312 até o 326, nós temos delitos praticados pelo funcionário público. Se o particular sabe que o funcionário público pratica qualquer dos crimes do 312 ao 326 e conhece a situação dele de funcionário público, essa situação, ela também se transmuta para o particular, concurso de pessoas. Porque é uma elementar do delito de peculato, de concussão, de corrupção passiva, de corrupção ativa, advocacia administrativa, facilitação do contrabando ou descaminho, a pessoa ser funcionário público. Então, se o terceiro particular que está com o funcionário público conhece dessa situação dele e com ele pratica conduta, responde como se funcionário público ele fosse. Artigo 30 do Código Penal. Então, é uma elementar dos crimes praticados contra a administração pelo funcionário público ser funcionário público. Se o particular souber, responde com ele. Essa característica nós também temos no crime de infanticídio, lá nos crimes contra a vida. Se a pessoa sabe do estado puerperal da mãe e pratica junto com ela a morte do próprio filho durante o parto ou logo após, ele responde ou ela responde por infanticídio junto com a mãe daquela criança. Nessa situação da mãe, nós só temos uma característica que é acrescentar. Se essa ideia parte do particular e a mãe auxilia ele, por uma questão de política criminal, nós vamos ter uma cisão do concurso de pessoas. O particular responde por homicídio e a mãe vai responder por participação no suicídio. Então a iniciativa tem que ser da mãe e ela tem a coautoria ou a participação de um terceiro. A característica do estado puerperal se comunicar
comunicará ao terceiro também, porque ela é elementar do crime. Então, quando uma circunstância de caráter pessoal é elementar do crime, ela se comunica ao terceiro. E nós tivemos dois grandes exemplos, o delito de infanticídio e os crimes praticados contra a administração pública, ok? Fica com a gente que daqui a pouco tem mais dica pra você.